Estamos na região sul da Zona 4 para resgatar a história de um dos loteamentos mais antigos da cidade. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Maringá nasceu planejada. Ela foi projetada pelo urbanista Jorge de Macedo Vieira na primeira metade da década de 1940. Mas, desde o princípio do processo de implantação, o projeto viu vários loteamentos sendo constituídos para além de seu perímetro. Até o final da década de 1950, já eram 18 loteamentos. Alguns desses loteamentos foram implantados por pessoas ligadas à Companhia de Terras Norte do Paraná ou à sua sucessora, a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Outros foram empreendidos por pessoas que desejavam obter mais lucros e entenderam ser essa uma oportunidade além do cultivo de suas terras. Mas há aqueles loteamentos que têm histórias bastante peculiares, como é o caso do Jardim Alamar, que foi implantado ao sul da Zona 4, em uma região de chácaras, às margens do córrego Bete. Com uma área total de 72.600 metros quadrados, sua planta original é composta por 9 lotes, onde estão distribuídas 2 chácaras e 129 lotes urbanos, os quais possuem individualmente, em média, 360 metros quadrados. A área onde foi implantado o loteamento pertencia a Ernesto Senf, dentista, nascido em Curitiba em 1914. Tendo trabalhado em Joaquim Távora, decidiu investir no interior do estado, adquirindo um lote de 3 alqueires em Maringá e terras em Campo Mourão, onde acabou contraindo malária, doença que o debilitou e o levou ao falecimento em novembro de 1947, pouco antes de completar 33 anos. Após o falecimento de Ernesto Senf, a viúva Diva de Souza Senf, paranaense de Curitiba, decidiu administrar os bens deixados pelo marido no interior do Paraná. Para isto, viajava constantemente de Curitiba para Maringá, onde podia contar com os amigos Laurista Correia e sua esposa, Alice. Ao lado destes amigos, Diva criou uma empresa, a Indústria de Sutiãs Tentação, para sustento próprio e também para suas filhas, Alair e Marilzes. Depois de certo tempo, ela optou por transferir essa indústria para Jundiaí, no interior de São Paulo, e decidiu que era mais interessante comercializar os bens que havia herdado do marido em Maringá e em Campo Mourão. Depois de pensar muito, ao invés de vender, Diva resolveu lotear a chácara com 3 alqueires paulistas aqui em Maringá. Para esse fim, contratou um engenheiro e teve que brigar muito com o primeiro prefeito da cidade, Inocente Villanova Júnior. E foi assim que nasceu o Jardim Alamar e que foi implantado no lote número 250. O
projeto do Jardim Alamar é de autoria de Isumi Nishikawa, engenheiro formado pela Escola Politécnica de São Paulo em 1953. Nascido em Birigui no ano de 1926, Nishikawa é considerado o primeiro engenheiro civil Nisei a se fixar em Maringá. Nota-se que a maioria das ruas desse loteamento possuem apenas uma quadra, com exceção de 3 delas. A 8 de setembro, que é essa que nós estamos agora, a 22 de maio e a então Rua 16 de Abril, que era uma via de acesso às chácaras dessa região na época, inclusive sendo a única via de acesso ao Jardim Alamar naquele período. Hoje, a Rua 16 de Abril leva o nome de Alziro Segantin Filho, gerente-geral da Agência Centro da Caixa Econômica Federal em Maringá, que acabou morrendo em um acidente automobilístico quando vinha de Curitiba, em maio de 1985. O nome do loteamento surgiu da junção das 3 primeiras letras das filhas de Diva de Souza Senf, Alair e Mariuzes, que resultaram em Alamar. O nome de cada uma das ruas também faz referência à família dessa empreendedora. A Rua 8 de Setembro, que faz referência à data de nascimento de Anália Souza Ribeiro dos Reis, mãe de Diva. 28 de maio, data de nascimento da própria empreendedora. 6 de janeiro, dia de Reis, em homenagem aos santos reis magos, dos quais Diva era devota. 15 de agosto, data de nascimento de João Ribeiro dos Reis, pai de Diva. 29 de dezembro, data de nascimento de Ernesto Senf, esposo de Diva. 16 de abril, data de nascimento da filha Alair. 11 de março, data de nascimento da filha Mariuzes. E 13 de junho, dia de Santo Antônio, de quem Diva era devota. Na década de 50, não eram apenas a Câmara e a Prefeitura que tinham o poder de denominar as vias públicas. Normalmente, os nomes eram dados pelos próprios empreendedores dos loteamentos. Por essa razão, não há lei municipal ou decreto do Poder Executivo oficializando a denominação das ruas do Jardim Alamar. Tampouco há no dossiê do loteamento arquivado na Prefeitura documentos que indiquem a origem do nome das ruas. Interessante destacar que o Jardim Alamar foi o primeiro loteamento dessa região. O Country Club de Maringá, bem próximo daqui, foi inaugurado em 1958, cerca de 4 anos depois da aprovação desse loteamento, que se deu em 26 de junho de 1954. No começo, o Jardim Alamar não conquistou o sucesso esperado. Afinal de contas, as vias de acesso eram muito precárias e não tinha infraestrutura básica para quem viesse morar nessa região. Foi a partir de maio de 1976, com a inauguração da Perimetral Sul, uma via asfaltada que conectou diversas avenidas do eixo leste a oeste de Maringá, que o Jardim Alamar conquistou o progresso que havia almejado.
aí, gostaram de mais esse resgate do passado de Maringá? Dessa vez, tratamos sobre o Jardim Alamar, que foi fundado em 1954 e é considerado um dos primeiros loteamentos da nossa cidade. Se você realmente gostou, curta, comente, compartilhe com seus amigos e familiares, pois toda semana nós traremos vídeos novos sobre o passado de Maringá. E vocês já sabem, há história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!